Olá, galerinha! Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. Hoje, na aula da disciplina de Biologia da turma do 9º ano, nós vamos ter uma aula de esclarecimento de dúvidas de alguns pontos do conteúdo, de alguns tópicos e algumas questões que foram solicitadas pelos alunos. Eu só quero deixar claro que não vai ser possível fazer a correção de todas as questões, de todas as atividades. Tem questões que é necessário discussão pessoal, opinião pessoal, e essas questões a gente vai deixar para quando a gente voltar às aulas presenciais, durante o período de retomada de conteúdo. Da mesma forma também, o conteúdo, para quem quer mais uma abordagem, tem a aula anterior, que já foi dada, que foi só uma abordagem do conteúdo todo. Tem essa aula de esclarecimento de dúvidas, tem mais a videoaula da própria plataforma de ensino, que vocês conseguem através do QR Code do capítulo, e tem mais a aula do SAIS Online, ok? As outras dúvidas referente a essa aula, algum questionamento mais, vocês podem tirar comigo no horário de plantão, após essa aula indicada também no cronograma da turma de vocês. Tá ok? Bom, iniciando sobre o capítulo 5, proteínas, a gente vai questionar o seguinte: eu começo dando uma retomada de pontos importantes das proteínas. E para iniciar, eu trago aqui as mesmas imagens dos slides passados, onde eu trago bloquinhos de Legos e o Capitão América, não é isso? Bem, as proteínas, elas são substâncias essenciais, fundamentais, importantíssimas para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção vital, para o nosso metabolismo. Ok? E aí eu trago aqui os bloquinhos de Lego para representar como se fossem os aminoácidos. Por quê? Porque as proteínas, elas são formadas a partir da união de uma sequência de aminoácidos que vão determinar aí a formação dessa proteína. Então eu trago esses bloquinhos de Lego e logo embaixo eu tenho, logo abaixo, eu tenho um personagem formado, um bonequinho formado desses bloquinhos. Então, eu quero dizer o seguinte, que a partir desses aminoácidos é possível formar essas proteínas de diversas formas. E o que vai diferir é a quantidade dessas peças, é o formato que essas peças estão se encaixando umas às outras, a sequência. Da mesma forma, eu trago aqui também o Capitão América para representar algumas funções dessas proteínas, que todas já foram detalhadas na aula anterior, mas a gente ainda pode citar que elas podem atuar no processo de movimentação, no processo de defesa do nosso corpo, no processo estrutural, trazendo aí queratina, colágeno como exemplo, além também do processo de hormonal, na produção de hormônios, no transporte de oxigênio, como a hemoglobina, que já foi abordada na aula anterior. Também são catalisadoras de reações químicas que têm que ocorrer no nosso organismo para o metabolismo celular, dentre outras funções, todas já detalhadas na aula anterior e também na aula do próprio portal do sistema de ensino adotado na escola. Ok? Trazendo também as características, dando mais uma recapitulada nas características gerais das proteínas, eu posso dizer que as proteínas, apesar digamos assim, da formação de uma proteína englobar uma sequência de aminoácidos diferentes, eu posso dizer que todas essas proteínas, elas têm aminoácidos ligados a uma característica comum. O que é essa característica? Embora essas subunidades elas possam ser diferentes, que nem a gente tem aí a glicina, a alanina, a serina, que são aminoácidos diferentes, todos eles são ligados a um radical. Então esse radical, ele é comum para todos esses aminoácidos. A diferença é que esses radicais eles são específicos para esses aminoácidos. Vocês veem que cada um tem um formato diferente. Não é isso? Outra característica em comum é que essa ligação de um aminoácido a outro, essa união desses aminoácidos, ela se dá através de uma ligação peptídica. E
O que é essa ligação peptídica? É a ligação de um grupo amina com um grupo carboxílico. E quando ocorre essa ligação, a gente tem a formação de moléculas de água. Corta para o exemplo e vocês observam o quê? Que a gente tem aí uma ligação entre o aminoácido 1 e o aminoácido 2, onde o íon, moléculas de hidrogênio, estão se ligando com moléculas de oxigênio e hidrogênio. Então, tem duas moléculas de hidrogênio juntando também com uma molécula de oxigênio, eu tenho a formação de uma molécula de água, onde são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Logo abaixo eu tenho essa ligação peptídica formada. E eu tenho aí um dipeptídeo, e a gente vê o quê? A liberação dessa molécula de água, ela sai, ela se quebra, ela é solta, ela é liberada desses aminoácidos para que ocorra a ligação do grupo amina com o grupo carboxílico. Então, a gente tem a ligação de dipeptídeo, que são dois peptídeos, mais a formação de água. Isso é uma característica geral das proteínas, quando ocorrem essas ligações. Tá ok? As proteínas também, elas conseguem atingir um nível de organização, e esses níveis de organização, elas se dão de 4 tipos. Tem a estrutura primária, a estrutura secundária, a estrutura terciária e a estrutura quaternária. Na estrutura primária, ela corresponde à ordem única em que esses aminoácidos eles estão ligados entre si para formar uma proteína. É como se fosse a sequência de aminoácidos que eu vou ter que ter. Alenina, glicina, serina, aspargina, a sequência, a descrição do que você precisa para fazer, digamos assim. Se você fosse fazer tal trabalho, você precisaria de quê? Cartolina, pincel, borracha, tinta, fita. Então, é a descrição do que você vai precisar para formar, para compor aquele trabalho. No caso das proteínas, é a ordem, a sequência de aminoácidos que vão se ligar para formar essa proteína. Na estrutura secundária, ela vai se referir ao enrolamento ou dobramento de uma cadeia de polipeptídeo que dá à proteína a sua forma, formando, por exemplo, uma hélice, ou seja, o enrolamento dessa sequência de aminoácidos em seu próprio eixo. Vocês veem que ela pode, nesse exemplo, ela vai formando uma forma de espiral. Então, é o enrolamento, o dobramento dessa cadeia, dessa sequência de aminoácidos, ou seja, da estrutura primária. Na estrutura terciária, refere-se ao dobramento da estrutura secundária sobre si mesma, a hélice ligada, enrolada sobre ela mesma, é um emaranhado, produzindo formas globulares, por exemplo. E a estrutura quaternária, ela refere-se à estrutura de uma macromolécula de proteína formada por interação entre múltiplas cadeias. São várias sequências desses polipeptídeos, ou seja, teria várias sequências da estrutura terciária emaranhada entre si para formar uma estrutura quaternária, ok? Agora, passando para as atividades, que são questões solicitadas pelos alunos, a gente vai começar com a questão 1 da página 70 do livro de vocês, onde trabalha o seguinte: quais são os 2 tipos de aminoácidos existentes e o que difere esses grupos. Os 2 tipos de aminoácidos existentes que vocês estudaram são os aminoácidos naturais ou não essenciais e o grupo de aminoácidos essenciais. Qual a diferença entre si? Os aminoácidos naturais ou não essenciais são aqueles que são produzidos pelo próprio organismo. São de forma natural produzidos pelo próprio organismo. E o grupo de aminoácidos essenciais são aqueles que a gente tem que assimilar, que a gente vai adquirir através da nossa alimentação. A gente precisa buscar esses alimentos. Tá bem? Questão 2 da página 70 também traz o seguinte: com relação à estrutura molecular, como as proteínas se diferenciam entre si. Com relação à estrutura molecular, alguns alunos confundem isso com a estrutura das proteínas. Não, é a fórmula molecular, diferente da estrutura molecular, como elas podem se diferenciar. Vejam bem, essas proteínas elas podem se diferenciar de acordo com a quantidade de aminoácidos, com os tipos de aminoácidos e com as sequências de aminoácidos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que os aminoácidos ou as proteínas elas podem ser formadas pelos mesmos tipos
de aminoácidos. Vamos supor, posso ter uma proteína formada por aspargina, glicina, serina e alanina. Aspargina, glicina, serina e alanina. Mas ela é diferente de outra proteína formada por esses mesmos tipos de aminoácidos. E o que vai diferenciar, o que vai modificar, o que vai transformar esses mesmos aminoácidos em outra proteína? A sequência de aminoácidos, a sequência que eles são organizados. Aqui eu tenho aspargina, serina, alanina e glicina, vamos supor. Então aqui eu já teria glicina, aspargina, serina, alanina. A sequência é diferente. Então ela pode diferenciar. À medida que eu modifico a ordem desses aminoácidos, eu posso estar mudando essa proteína. A estrutura molecular que vai definir uma proteína diferente. À medida também que eu posso ter 3 aminoácidos, só 4 aminoácidos em relação à quantidade, os tipos, que são 20 tipos de aminoácidos, eu estou transformando, eu estou formando proteínas diferentes. Então, essa diferença ela está em relação à quantidade, em relação aos tipos e em relação às sequências de aminoácidos que vão formar as proteínas, tá ok? Na questão 3 da página 70, ela diz o seguinte: descreva as estruturas primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas. Tudo isso já foi abordado no slide anterior. A primeira é a estrutura primária, está relacionada à quantidade, à sequência de aminoácidos e à quantidade de aminoácidos que vão determinar essa proteína que vão formar. A estrutura secundária é o enrolamento dessa sequência de aminoácidos, ou seja, enrolamento, é a formação de uma hélice ou dobramento no seu próprio eixo ou não. A estrutura terciária é nada mais nada menos do que o dobramento da estrutura secundária sobre si mesma. Eu pegar essa hélice e eu dobrar várias vezes. E a estrutura terciária é o dobramento de vários polipeptídeos, de várias sequências desses aminoácidos da estrutura terciária. Vou pegar vários dobramentos da estrutura terciária e ainda emaranhar entre si, enrolar, enovelar. Então, eu tenho aí a estrutura quaternária dessas proteínas. Na questão 4 da página 70, pergunta o seguinte: qual a função das enzimas, como a temperatura, o pH e a concentração do substrato interferem em seu funcionamento? É uma questão importante. Eu disse na aula passada, que já foi ministrada a vocês, que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, o que eu quero dizer? Olha, as enzimas, elas funcionam como catalisadoras biológicas de reações químicas. Elas têm a função de promover, de fazer acontecer reações químicas, ok? E como a temperatura, o pH e a concentração do substrato pode interferir no seu funcionamento, no funcionamento dessas enzimas, na ação dessas enzimas? Bem, vejam lá. Tanto a temperatura quanto o pH, ela pode fazer o quê? Ela pode interferir nas atividades enzimáticas, na concentração dos substratos, na desnaturação dessas enzimas. E à medida que isso acontece, vamos supor, ela pode também, a temperatura, aumentar a velocidade dessas reações, ela vai estar influenciando diretamente no funcionamento dessas enzimas. Uma outra questão, da mesma forma que já aconteceu com o pH, à medida que ultrapassar o pH ótimo para que aconteça essa reação, pode vir também que ocorra a desnaturação dessa proteína. Um outro questionamento é a concentração de substrato. Como assim a concentração de substrato? Vamos imaginar. A concentração de substrato, ela, digamos assim, o que acontece? Essa concentração, quanto mais substratos eu tenho, mais sítios vão se ligar a aminoácidos para formar essas proteínas. Beleza. Lembrem sempre do modelo chave-fechadura. E aí, à medida que eu tiver, vejam bem, se acontecer que eu venha ter uma alta concentração de soluto, eu vou ter todos os meus substratos ocupados pelaquele soluto e vai chegar um ponto com que essa velocidade ela vai ser constante. Por que vai ser constante? Porque não vai ter mais substrato para se ligar a esses solutos, para captar. E aí vai sobrar soluto e vai estagnar. Então, essa quantidade também, a concentração desses substratos e a quantidade de solutos vai interferir diretamente no funcionamento dessas enzimas. À medida que só pode ser ativado de acordo com a quantidade de substratos e de solutos. A questão 2 da página 71
diz o seguinte, que as enzimas elas são biocatalisadoras de reações químicas e reconhecem seus substratos por meio seria da energia de ativação? Vejam bem, as enzimas biocatalisadoras de reações químicas. Como que elas vão conseguir reconhecer seus substratos? Não é a partir da energia de ativação, porque isso não tem nada a ver com o substrato. A energia de ativação tem a ver com a velocidade que acontece essa reação. A temperatura do meio seria? Não, a temperatura do meio também está relacionada com a velocidade do acontecimento dessa reação química. Seria a forma das moléculas? Sim, seria a forma das moléculas. Por quê? Porque é necessário lembrar sempre do modelo chave-fechadura e lá do radical. São específicos para cada aminoácido. Então, só vai acontecer essa reação química se o modelo chave-fechadura for perfeito. Como assim? Se o sítio de ligação for compatível com aquele substrato ali, com aquele soluto que está sendo ligado, que está sendo encaixado. Se o encaixe for perfeito, acontece essa reação química. Caso contrário, não vai acontecer. Não é um aminoácido com um radical específico para aquela substância. É como uma chave. Você só abre a chave de uma porta se for compatível, se o modelo de encaixe for perfeito. Seria AD? Por que não AD? Concentração de minerais. Essa concentração de minerais, concentração de solutos, ela está também relacionada à velocidade da reação. E a reversibilidade da reação não, porque à medida que acontece uma desnaturação de proteínas numa reação química, nem todos os pontos, não é possível reverter essa situação. É possível a proteína voltar à sua origem, à sua conformidade original, inicial, mas reverter a reação química não. Questão 3 da página 71 diz o seguinte: considere as seguintes afirmativas. 1. As proteínas são moléculas de grande importância para os organismos. 2. Atuam tanto estruturalmente como também metabolicamente. 2. As enzimas são proteínas que atuam como catalisadoras biológicas ou biológicos. 3. Existem proteínas que atuam como linhas de defesa no organismo e algumas delas são conhecidas como anticorpos. Quais estão corretas? Apenas um. Um diz que as proteínas são moléculas de grande importância para os organismos e atuam tanto estruturalmente também como metabolicamente. Essa afirmativa está certa. Isso tem a ver com as funções das proteínas que foram abordadas desde a aula passada, tanto na aula passada quanto nessa aula. A gente tem o quê? Quando eu digo estruturalmente, eu posso citar a queratina e o colágeno, que atuam em algumas partes da nossa estrutura, cabelo, unha. E metabolicamente, a gente pode citar o quê? O glucagon, a gente pode citar glucagon, a insulina. São exemplos que atuam metabolicamente, são proteínas que vão atuar hormonal na função hormonal e atuam diretamente no nosso metabolismo. Então a gente já sabe que a 1 é correta, tá? Seria a letra B apenas 2? As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos? Sim, isso é óbvio, isso já foi explicado. Elas funcionam como catalisadoras biológicas, elas promovem reações químicas através de sítios de ligação de reconhecimentos de substâncias. 3. Existem proteínas que atuam como linhas de defesa do organismo e algumas delas são reconhecidas como anticorpos? Sim, a gente tem o quê? Os glóbulos de defesa, as plaquetas, que são partículas de proteína. A gente tem os leucócitos. A gente tem as hemácias também, que atuam como órgãos de defesa, como transporte. Então, a gente tem o quê? A letra E como alternativa a ser marcada, alternativa correta. A alternativa 1, a afirmativa 1, 2 e 3 são afirmativas corretas. Tá ok? Na questão 5 da página 71, diz o seguinte: cerca de 27 milhões de brasileiros têm intolerância ao leite por deficiência na produção de uma enzima do intestino. Sobre a enzima citada no trecho anterior e as enzimas em geral, pode-se afirmar que elas aumentam a energia de ativação necessária para as reações químicas? Não, elas reduzem a energia de ativação necessária para as reações químicas. Elas fazem com que essa energia reduza, mas que ocorra de forma
ótima essa reação química. Então, ela age ao contrário. Seria a letra B, que atuam de forma inversamente proporcional ao aumento da temperatura? Não. Ela atua ao inverso do aumento da temperatura, mas ela não atua na mesma proporção. Não há necessidade disso. Ela vai atuar de acordo com a necessidade de ocorrer essa reação química. Então, ela atua de forma inversa, o aumento da temperatura, porque ela reduz, mas ela não atua de forma proporcional. Ela atua de forma necessária, de acordo com a necessidade com que essa reação química ela necessita para ocorrer. Letra C. São altamente específicas Alternativa C. São altamente específicas em função do seu perfil característico? São altamente específicas em função do seu perfil característico? Sim. Vejam bem, elas são catalisadoras biológicas e elas vão atuar nas reações químicas agindo sobre substratos específicos. Lembrem sempre do modelo chave-fechadura. É necessário um encaixe do sítio ativo e do substrato para que ocorra essa reação química. Por que não a D? São estimuladas por valores de pH acima do pH ótimo. Se esse pH ele aumentar acima do pH ótimo, acima do pH que é necessário para que ocorra essa reação química, a velocidade ela vem ao quê? A variar. E aí acontece que essa proteína que vai promover essa reação química, ela pode desnaturar. E aí ela perde a sua atividade, ela perde a sua função. A letra E diz: são consumidas durante o processo, não podendo realizar nova reação do mesmo tipo? Não, nem todas são consumidas durante esse processo, não podendo realizar nova reação do mesmo tipo. Não, existem proteínas que conseguem fazer com que ocorra a reação química e depois elas voltam ao seu estado e à sua conformidade original inicial para promover mais vezes com que essa reação venha a acontecer, ok? Na questão 9 da página 72 diz o seguinte: considere as 4 frases seguintes. 1. Enzimas são proteínas que atuam como catalisadores. 2. Reação química, desculpa, eu me perdi, bugou as palavras. Cada reação química que ocorre em um ser vivo geralmente é catalisada por um tipo de enzima. 3. A velocidade de uma reação enzimática independe de fatores como temperatura do pH do meio. 4. As enzimas sofrem um enorme processo de desgaste durante a reação química da qual participa. São verdadeiras as frases A, 1 e 3, B, 3 e 4, C, 1 e 2, D, 1, 2 e 4, C, 1, 2, 3 e 4. Vejam bem, as alternativas corretas, eu vou ser direta, são... A alternativa correta é a letra B, que diz que a alternativa correta é a letra C, que diz que as frases 1 e 2 estão corretas. Por quê? As enzimas elas são proteínas que atuam como catalisadoras, isso é certo, já foi explicado desde o início, que elas atuam como catalisadoras a partir dos modelos de ativação do substrato, do sítio ativo. 2. Cada reação química que ocorre em um ser vivo geralmente é catalisada por um tipo de enzima. Sim, são tipos específicos de enzimas que vão promover essas reações químicas da mesma forma que cada uma apresenta um radical específico que vai se ligar com um substrato específico. E por que não 3 e 4? A velocidade de uma reação enzimática, ela independe de fatores como temperatura do pH do meio? Não, ela depende também. Se essa temperatura for fora da temperatura ótima para que essa reação aconteça, da mesma forma que o pH ele venha a ser um pH fora do pH ótimo para que essa reação aconteça, essa velocidade de reação ela vai variar, ela não vai ocorrer da forma adequada. E a 4, que diz que as enzimas sofrem um enorme processo de desgaste durante a reação química da qual participa. Não, as enzimas não sofrem um enorme processo de desgastes. Essas enzimas, elas são apenas para promover essas reações. Elas podem novamente atuar e promover mais reações, atuar e voltar à sua conformidade original e promover para que mais reações químicas aconteçam. Reconhecer mais sítios de ligações e assim fazer com que mais reações venham a acontecer.
E a questão 9 da página 73 diz o seguinte: logo após a colheita, os grãos de milho apresentam sabor devido à presença de grandes quantidades de açúcares em seu interior. O milho estocado e vendido nos mercados não tem mais esse sabor, pois cerca da metade do açúcar já foi convertido em amido por meio de reações enzimáticas. No entanto, se o milho for, logo após a colheita, mergulhado em água fervente, resfriado e mantido em um congelador, o sabor adocicado é preservado. E aí o questionamento é: por que esse procedimento preserva o sabor adocicado dos grãos de milho? Olha só. As enzimas que são responsáveis pelo processo de conversão de glicose em amido, à medida que esse milho ele é mergulhado em água fervente, essas enzimas elas são desnaturadas. Logo que resfriado, é mantido em um congelador para que venha acontecer o quê? Para que essas enzimas elas não venham a sofrer o processo de renaturação, de atingir a sua conformidade original e fazer essa transformação, essa conversão da glicose em amido. Então, é por isso que é um processo rápido de mergulhar na água fervente, resfriar e manter em um congelador. Porque a função da água fervente é desnaturar as enzimas que vão promover a glicose em amido, e a função de manter no congelador é impedir que essas enzimas elas venham sofrer o processo de renaturação. Tá bem? Por hoje é só. A gente discute as outras questões no nosso retorno de retomada de conteúdo. E até a próxima aula. Beijos e saudades de vocês.